Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos nessa começar a nossa jornada pela história do Brasil. E eu não vou começar pelo descobrimento, nem falando de Pedro Álvares Cabral, porque afinal de contas todo mundo já sabe que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil coisa nenhuma, né? Primeiro porque descobridor é aquele que chega primeiro, literalmente. E quando os europeus chegaram aqui, já tinha milhões de pessoas aqui, né, pessoal? Então, os ancestrais desse pessoal que seriam os verdadeiros descobridores dessas terras. Além disso, a gente sabe que quando for estudar o descobrimento, a gente vai ver outras tantas expedições que passaram por aqui. Tem muita polêmica aí em torno dessa questão. Então, a gente vai começar falando mesmo da pré-história do Brasil. Como é que tudo começou, como é que esse povoamento aconteceu nessas terras que hoje são o nosso querido Brasil. Então fica comigo e chama a vinheta! Muito bem, pessoal. A primeira pergunta que a gente precisa responder quando começa a pensar sobre a pré-história brasileira é, afinal de contas, de onde surgiu esse monte de gente que estava aqui quando os europeus chegaram? Tinha milhões e milhões de indígenas aqui. De onde eles vieram? Quem são os ancestrais desse pessoal? O que os pesquisadores pensam a respeito disso? Esse homem americano, ele é alóctone ou ele é autóctone? Alóctone é quando o cara é proveniente de outras regiões. Autóctone é quando o cara é originário da própria região onde ele habita. Afinal de contas, esse homem americano, ele surgiu aqui na própria América ou eles vieram de algum outro lugar e povoaram o continente americano? Se tem uma coisa que os pesquisadores já chegaram a praticamente um consenso a respeito disso, é essa ideia de dizer que esse homem americano é alóctone. Ou seja, ele é proveniente de outras regiões. Eles fizeram algum tipo de migração e chegaram até aqui o continente americano, mas eles não surgiram no continente americano, eles não são originários do continente americano, então eles não são autóctones, eles são alóctones. Beleza? Beleza, galera? Muito bem. Se eles vieram de outros lugares, então, em que momento isso aconteceu? De onde que eles vieram? Como eles vieram? Como eles chegaram aqui? É a nossa próxima pergunta. A gente tem algumas hipóteses para tentar explicar isso. Uma das principais hipóteses é a hipótese do Estreito de Bering. Essa daí é a mais tradicional. Segundo essa hipótese, o que foi que aconteceu? Grupos asiáticos teriam atravessado da região da Sibéria para o Alasca pelo Estreito de Bering. Nessa passagem que você está vendo aqui. Como que isso teria sido possível? Como é que os caras atravessaram da Sibéria para o Alasca pelo Estreito de Bering? Segundo essa teoria, isso teria sido possível na última glaciação, quando se formou um istmo de gelo que permitiu que essas pessoas passassem. Houve uma diminuição do nível do mar, houve um congelamento e que acabou permitindo essa passagem a pé, segundo essa teoria. E uma das coisas que ajuda, de certa forma, a corroborar, a fortalecer essa teoria, é essa ideia, essa questão biológica, né? A gente tem os ameríndios aí com características, com tipos físicos asiáticos. Então isso também é uma coisa que contribuiu durante muito tempo para fortalecer essa teoria do Estreito de Bering. Essa teoria do Estreito de Bering, durante muito tempo, ela fortaleceu um modelo dentro da arqueologia, dentro dos estudos, dentro das pesquisas sobre o assunto, que a gente chama de modelo teórico de Clovis. O que é isso? Durante muito tempo, os pesquisadores do assunto afirmaram que aqueles artefatos que foram encontrados no sítio arqueológico de Clovis, no Novo México, seriam os vestígios mais antigos da presença humana no continente americano. E se eles seriam os vestígios mais antigos, consequentemente, o processo de povoamento do continente americano teria começado pela América do Norte e depois teria alcançado o restante do continente. Então esse modelo foi chamado de modelo teórico de Clovis ou foi também chamado de modelo Clovis First, ou seja, primeiro Clovis. Primeiro os caras atravessam o Estreito de Bering, passam pelos sítios Clovis e depois saem povoando o restante do continente americano. Durante muito tempo essa ideia foi sendo propagada, essa ideia foi fortalecida, essa hipótese se tornou uma das mais tradicionais. Porém, entretanto, todavia, conjunção adversativa, com o passar do tempo, como eu falei, novas descobertas arqueológicas foram acontecendo e essas descobertas foram apontando outros caminhos. Encontraram vestígios humanos, vestígios da presença humana no Chile, mais antigos do que os vestígios da América do Norte.
Ali no Piauí, no sítio de São Raimundo Nonato, surgiu uma polêmica enorme em torno das pesquisas realizadas ali, que sugeriram também uma presença humana bem mais antiga, algo em torno de 50 mil anos. E isso gerou, inclusive, uma grande polêmica, a gente vai estudar isso na aula sobre os sítios arqueológicos. Então os caras foram descobrindo coisas mais antigas em outros pontos da América. Ora, se eu estou descobrindo vestígios da presença humana mais antigos em outros pontos do continente americano, então esse modelo Clovis First, primeiro Clovis, vai sendo cada vez mais relativizado. Então, os caras não começaram pela América do Norte, esse processo de povoamento. É possível que os caras tenham feito outras rotas, né, rotas alternativas, em períodos diferentes e bem antes daquele pessoal que atravessou o Estreito de Bering. E aí, dentro desse cenário, o que a gente tem de hipóteses, né, para esse processo dessa rota? Que rota é essa, né, que eles vão seguindo? A hipótese malaio-polinésia, tá? Nessa hipótese, os autores sugerem que os caras atravessaram pelo Oceano Pacífico, tá? E eles podem ter usado, inclusive, as ilhas da Polinésia como escala, navegando de uma ilha para outra. E, consequentemente, teriam feito uma rota pelo Oceano Pacífico e chegado até a América Central. Ou também, podem ter feito também uma outra rota pelo Oceano Pacífico e chegado até a América do Sul. Então essas outras teorias, essas outras hipóteses, hoje também são consideradas, né? Então os caras podem não só ter um grupo atravessado pelo Estreito de Bering, como a gente pode ter outros grupos que fizeram também uma rota, mas pelo Oceano Pacífico. Dito isso, vamos resolver uma questãozinha sobre esse assunto para a gente ver se a gente fixou a informação? Vamos nessa? Olha só essa questão aqui, ó. A questão diz assim: observe o mapa. E o mapa diz: movimentos migratórios, o homem chega à América. Na legenda, a gente tem as setinhas falando por prováveis rotas do ser humano para a América. E aí você tem as setinhas ali para você analisar, beleza? A estrela indicando o provável surgimento da espécie humana, que é na África, né? Os pesquisadores acreditam, a maioria deles, que a vida humana começou ali na África, e da África é que os caras foram se espalhando para outros continentes, beleza? E aí os fósseis humanos mais antigos também ali na legenda. Muito bem. De posse dessas informações do mapa, olha só qual é a pergunta. A pergunta é: assinale a alternativa que não se relaciona com as diversas hipóteses de origem do homem americano. Vamos ver qual delas não tem a ver? Olha só, a primeira diz assim: o mapa justifica a hipótese de o homem americano apresentar características mongoloides ou pré-mongoloides, povos oriundos da Mongólia e Sibéria que penetraram no continente americano pelo Estreito de Bering. Será que tem isso no mapa? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, olha aqui em cima, ó. Aqui você está vendo essa setinha indicando justamente a rota pelo Estreito de Bering, que a gente falou, né? Então o mapa está indicando isso, essa possibilidade dos caras terem saído aqui, atravessado da Ásia para a América do Norte. E, consequentemente, isso ajudaria a explicar essas características físicas que nós temos dos ameríndios, né? Tipo físico asiático, o tipo físico deles, ajudaria a explicar. Agora, é claro, a gente tem outras teorias dentro dessa questão dos componentes biológicos que a gente vai trabalhar na aula sobre os sítios arqueológicos. Lá naquela aula a gente vai ver o que os caras encontraram nos sítios arqueológicos e como que isso mexeu um pouco com essa questão aí do estudo dos componentes biológicos das pessoas que atravessaram aqui para o continente americano, beleza? Então, beleza, essa primeira tá ok, ele que é aquela que não tem a ver com a origem do homem americano, beleza? Essa primeira setinha tá indicando a rota pelo Estreito de Bering, show de bola, beleza. A letra B diz: segundo o que demonstra o mapa, o homem chegou à América em migrações esporádicas, navegando pelo Pacífico, vindo da Ásia, Polinésia e Oceania. Será que rola essa daí? Vamos ver a setinha aí no mapa? Olha só essa setinha aqui, ó. Essa setinha aqui está indicando justamente essa rota pelo Oceano Pacífico, né? E essas outras setinhas aqui embaixo, né, também estão indicando essa rota pelo Oceano Pacífico, certo? Então tem, legal, show de bola, tem rota pelo Oceano Pacífico sim, os caras estão vindo da Ásia, show de bola, né, estão passando pela Polinésia, estão passando pela Oceania, show de bola, para chegar até aqui o continente americano, show de bola, tá beleza isso aí. A letra C diz: segundo o mapa, o homem americano é autóctone, ou seja, surgiu no próprio continente, embora não exista nenhum fóssil anterior ao Homo sapiens sapiens. Opa, aí aqui o negócio começou a pegar, né? Porque o mapa não está dizendo que o homem é autóctone.
Pelo contrário, a gente viu aqui que se tem um consenso dentro dos pesquisadores do assunto a respeito disso, é justamente esse, que o homem americano não é autóctone, ele não é originário do continente americano, ele veio de outras regiões, ele é alóctone e não autóctone, certo? Então, se existe um consenso, é exatamente esse. E o mapa não está indicando isso. O mapa não está indicando que o homem surgiu no continente americano. Então, essa letra C seria a nossa resposta. A letra D e a letra E, consequentemente, terão que estar corretas. A letra D fala que, observando o mapa, fica evidente que o ser humano não chegou no continente americano pelo Oceano Atlântico, apesar de esse ser o caminho mais curto, entre aspas, né? De fato, você olhando para o mapa, né, você vai ver que você não tem rota aqui pelo Oceano Atlântico, né? Você não tem nenhuma rota pelo Oceano Atlântico aqui indicada nessas setinhas aqui do mapa, certo? Você está vendo que as setinhas estão todas para outras bandas e não para o Oceano Atlântico. Show de bola. E a letra E diz que no continente sul-americano, o fóssil mais antigo é de uma mulher conhecida por Luzia, encontrada em 75, próximo à Lagoa Santa, datada de 11.500 anos. Essa daí é interessante porque a gente ainda não viu a aula sobre sítios arqueológicos. Então eu ainda não falei da Luzia. Mas eu sempre digo para os meus alunos, sejam vestibulandos, sejam concurseiros, o que for, quando você estiver respondendo uma questão, que aparecer uma alternativa, que tem uma informação que de repente você não tem aquela informação, você não domina, você não recebeu, ou você não lembra daquela informação, você vai ter que trabalhar no jogo com aquilo que você tem, com o material que você tem. Ora, se a questão está te pedindo a incorreta, e você tem certeza que o homem americano não é autóctone, o homem americano não é originário do próprio continente, então isso é uma certeza que você tem. Você trabalha com as certezas que você tem. Mesmo que você não tenha a informação da letra E, você tem certeza de uma informação ali na letra C. Essa expertise de vestibulando, de concurseiro, você precisa ter quando você for responder uma questão de história. Beleza, galera? Se você quer o curso completo de História do Brasil, vai lá no site, lá tá o curso completo para você com várias listas de exercícios, correção, tudo mais que você precisa para você gabaritar a sua prova de História. Um abração para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!